Irmãos, vamos, com a graça do Senhor, lermos Atos 27. Nós louvamos o Senhor. Hoje nós vamos dar continuidade em Atos 27, dos versículos 27 ao 44. Atos 27, do 27 ao 44. Eu vou fazer a leitura, os irmãos acompanhem, por favor. Quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra. E lançando o prumo, acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças. E receosos de que fossem atirados contra lugares rochosos, lançaram da polpa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. Procurando os marinheiros fugir do navio e tendo arriado o bote no mar, a pretexto de que estavam para largar âncoras de proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram afastar-se. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia em que, esperando, estáis sem comer, nada tendo provado. E vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança. Pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isto, tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos, e depois de o partir, começou a comer. Todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. Estávamos no navio 276 pessoas ao todo. Refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada, onde havia praia. Então consultaram entre si, se não podiam encalhar ali o navio. Levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme, e alcançando a vela de proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, no lugar onde 2 correntes se encontravam, encalharam ali o navio. A proa encravou-se e ficou imóvel, mas a polpa se abria pela violência do mar. O parecer dos soldados era que matassem os presos, para que nenhum deles nadando fugisse. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os de o fazer, e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Quanto aos demais, que se salvassem, uns em tábuas e outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. Pai, nós te louvamos nessa noite e mais uma vez te damos graças. Graças ao Senhor, porque Tu és o soberano, o eterno, o altíssimo. Tu és o Criador de todas as coisas. Tu criastes tudo pelo poder da Tua palavra e Tu sustenta todas as coisas. Essa noite nós rogamos ao Senhor que o Senhor nos conceda espírito de sabedoria e revelação.
e dá-nos entendimento a respeito do texto que nós lemos essa noite. Explica a nós pela ação do Teu Espírito e aplica essa palavra em nossas vidas nos dias atuais. Nós Te reverenciamos mais uma vez, em nome de Jesus. Irmãos queridos, nos encontramos numa noite escura, agitada, de muita insegurança. Estamos no mar Adriático, num barco, num navio com 276 pessoas, e estamos há 14 dias sendo saculejados de um lado para outro, já com cerca de 5 meses navegando. E este é o ambiente que cerca este momento da vida do apóstolo Paulo, da vida de Lucas, de Aristarco, da tripulação, dos marinheiros, dos presos. Eles estão nessa jornada e o texto vai nos mostrando, à medida que os detalhes são tão ricos, há um interesse do Espírito Santo nisso, de promover o conhecimento mais preciso do que estes, dos irmãos e todos os outros, o que eles viveram, no sentido de que nós vamos conhecendo detalhadamente, à medida que o Espírito Santo vai agindo e vai conduzindo a vida dos seus servos, para que o seu propósito se cumpra. Lucas poderia simplesmente falar que Paulo saiu de Cesareia e 5 meses, 6 meses, 7 meses depois chegou em Roma, já que o objetivo principal e anunciado pelo Senhor era que Paulo estivesse diante do tribunal de César. Mas à medida que esses detalhes são claros no sentido de mostrar que a vida desses servos era constituída de noite e dia. Os irmãos entendem isso? Que eles viveram especificamente momentos de angústia, de aflição, de amargura, de ansiedade, de dificuldade. E que Deus mesmo assim estava com eles nessas circunstâncias. Por isso que há uma riqueza, assim como nós temos falado já nas outras reuniões. Lucas está ali vivendo e anotando tudo até com uma linguagem náutica, marítima, que nós não estamos acostumados. Fui ver que era proa, que era popa, para saber que lado nós estamos do navio, aonde nós vamos lançar a âncora, o que são esses remos, não havia leme como nós conhecemos, do marinheiro segurando aquele leme, girando assim. Eram remos, um de cada lado, para que quando era colocado na água, forçava o navio a virar de um lado. Quando o outro era colocado, forçava a virar do outro lado. E Lucas está colocando isso aqui para nós. E nós começamos aqui, irmãos, olhando que a experiência começa na 14ª noite. A partir de quando? A partir do momento que eles saíram da ilha de Creta, lá daquela enseada chamada Bons Portos, que Paulo falou: olha, pela minha experiência, é bom nós não entrarmos em mar aberto neste período de inverno. Já passou o dia da expiação. Os irmãos historiadores entendem que o dia da expiação deste ano foi 5 de outubro de 59 da era cristã. 5 de outubro de 59. Então nós estamos por volta do mês de outubro, novembro, no mar Adriático, e nós estamos então já com 14 dias que a ilha de Creta foi deixada. Quando o vento se tornou suave, agradável, que nós vimos semana passada, os marinheiros falaram: não, vamos embora, vamos que dá. Andaram um pouquinho e foram surpreendidos por um tufão chamado Euroaquilão. E aí, irmãos, eles perderam o controle e estão há
14 dias sendo jogados de um lado para outro no mar. Por isso que Lucas relata, né? Quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para outro no mar Adriático, que é o mar Mediterrâneo, né? Esse termo mar Adriático é uma faixa dentro do mar Mediterrâneo que costeia, né, essa região que eles saíram a rumo de Creta a Malta, rumo a Roma, né, que eles fariam. Nós vimos um mapa, né? Depois os irmãos olham, sairiam de Creta, iriam para Malta e subiriam para a Itália. Esse 14º dia, ou 14ª noite, é então da saída de Creta, e que eles estão no mar sendo castigados, literalmente castigados. Por volta da meia-noite, irmãos, o que você faz à meia-noite? Qual que é o normal de alguém à meia-noite? Está dormindo. Eles estão dormindo? Você dorme sendo saculejado de um lado para outro, sabendo se você vai morrer nessa noite, se você vai ter mais 2 horas de vida, se você vai bater, naufragar. Nós vimos, né, que no ápice da tempestade, eles não tinham mais referência de dia e de noite. Não tinham os instrumentos. O irmão Arley colocou hoje à tarde, né, eles se guiavam por cálculos e por aquilo que eles conseguiam de experiência, e pelas estrelas, pelo sol, pela lua, e seguiam o seu trajeto. Fechou o céu, não tem mais sol, não tem mais lua, o mar está jogando eles de um lado para outro, é vento forte, onda forte, e eles estão na 14ª noite, à meia-noite, todo mundo acordado no barco. Pressentiam os marinheiros que se aproximavam à terra. O que os eruditos colocam aqui para nós? O que é o pressentir dos marinheiros? Nessa região que eles estão, possivelmente, eles começaram a ouvir o som de ondas quebrando, Isso indicava a existência de uma porção de terra, seja rochosa ou não. Então esse pressentir eles começaram a ouvir um som distante de ondas. O que eles imaginaram? Estamos chegando perto de alguma porção de terra que pode ser normalmente rochosa. Então, se colidirmos, nós iremos a pique, né? O que eles fazem? Lançando o prumo, era uma sonda tecnológica que eles tinham, né? Possivelmente amarrando corda a um objeto pesado. Braças era a medida mais ou menos da ponta desse dedo à ponta do outro. Então jogaram o prumo, puxaram, tinham 20 braças. Eu olhei, é colocado mais ou menos entre 1,5 m a 2 metros uma braça. Quando eles puxaram, tinham 20 braças, algo em torno de 37 metros de profundidade. Caminharam mais um pouco, ou navegaram mais um pouco, lançaram o prumo de novo, puxaram, de 20 foi para 15. Então está ficando mais raso. De 37 metros de profundidade, agora eles estariam lidando com 27 metros de profundidade. Aí o versículo 29 vai nos dizer: e receosos de que fossem atirados contra lugares rochosos, lançaram da polpa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. As âncoras aqui eram laterais, jogaram 2 de um lado e 2 do outro, tentando frear a velocidade do barco, tentando impedir que durante a noite, sem ver para onde eles estivessem indo, eles pudessem aí se salvaguardar. A palavra aqui, oravam, não necessariamente significa a questão de orar, é mais a questão de desejavam, fizeram um voto, ansiavam para que o dia se amanhecesse. Então, irmãos, imagine essa madrugada. Os homens que estão liderando o navio temem que eles sejam lançados contra rochas. Essa notícia se espalha. 14 dias
de uma intensa experiência aflitiva. Qual é o emocional das pessoas num ambiente desse? Quando você não dorme uma noite, como que é seu dia seguinte? Quando você não dorme 2 noites, e quando você começa a ter sono picado e cai de cansaço, porque já não consegue mais dormir, mas o corpo luta para ficar acordado, e você é levado a uma situação de estresse profundo. Imagina um ambiente que essa tripulação de 276 pessoas estão vivendo. Versículo 30 diz assim: procurando os marinheiros fugir do navio e tendo arriado o bote no mar, a pretexto de que estavam para largar âncoras de proa. Então a proa é a parte da frente do navio, polpa é a parte traseira. Disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes marinheiros descerem, vocês não poderão se salvar. Então os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram afastar-se. Vejam, a iminência do acidente ou do naufrágio era tamanha que quem era experiente em navegar entendeu que possivelmente eles iriam colidir nas rochas. O que os marinheiros pretendiam? Iriam pegar o bote e fugir do navio, abandonando todos os que estavam no navio, os marinheiros. Paulo, Lucas relata aqui, então possivelmente Lucas, Paulo perceberam a intenção deles, e aqui, como é dito, foram para o Julinho. Quem é o Julinho? O Julinho é o centurião que está cuidando do navio, não é isso? Júlio não é o centurião que está cuidando de Paulo? Paulo falou: Julinho, deixa eu te contar uma aqui. O que os marinheiros estão fazendo, eles estão querendo pegar o bote e ir embora. Se você, Julinho, deixar que isso aconteça, vocês não vão se salvar, porque este navio ainda precisa da ação dos marinheiros. Se os marinheiros forem embora, não haverá meios desse navio ainda, o pouco que resta, ser conduzido. O centurião diz isso aos soldados, ou os soldados ouviram isso, e aí tiveram uma ideia brilhante. Já que eles estão querendo descer no bote e salvar a vida, nem eles, nem nós. Cortaram a corda e o bote salva-vidas foi embora. Então assim, a última esperança de salvar alguns foi embora por conta da sabedoria dos soldados que lidaram com aquela situação. Tudo isso, irmãos, nos mostra o quê? O cenário dramático, o cenário de tragédia que se abateu sobre todos, a ponto deles não raciocinarem mais adequadamente. Como você abre mão de um bote salva-vida num barco que está sendo afligido por uma tormenta, que está em águas desconhecidas? Como você abre mão disso? Tamanho era o desespero e a incapacidade de raciocínio. 14 noites e dias sendo saculejados, saculejados. Olhei a Júnia, procurei a Júnia aqui para ela me ajudar na correção gramatical, mas ela está ausente. E aí eles lidam com essa situação. O que nós olhamos aqui, irmãos? Primeiro, alguns procuraram e pensaram somente em si no momento de angústia e procuraram se salvar. Nós estamos falando de um estado de sobrevivência. No direito, naquilo que é chamado de direito natural, quando não há leis instituídas pelos homens, há uma grande discussão do alcance e do potencial do direito de sobrevivência.
Há casos em que há pessoas envolvidas em acidente de avião, que caem em regiões remotas, que se veem na iminência da sobrevivência de optar se, para terem alimento, eles podem ou não matar a vida de alguns e se alimentarem desses para manterem um maior número de alimentos. Há casos de julgamento disso. O estado de sobrevivência coloca a pessoa em um nível de estresse absoluto, em que ele só pensa em si. E esses marinheiros queriam se salvar, ignorando os outros. Acho que na época não existia o ditado popular, o adágio popular, que o capitão é o último a sair do navio. Se existia na época, ele resolveu ignorar, porque possivelmente, entre esses que são colocados aqui como marinheiros, nós estamos falando do capitão. Então, o que Lucas está nos colocando? Nós vamos encontrar em nossas vidas pessoas que pensam somente em si próprias. Ou vamos diminuir o peso dessa frase, pessoas que em momentos agudos e difíceis optam em pensar em si mesmos. E creio que aqui não é a questão de nós estabelecermos um julgamento a respeito disso, mas de nós entendermos a diferença que este cenário vai nos colocar entre os que são guiados pelo Senhor e aqueles que agem na força do seu braço. Porque na sequência, nós vamos ver o versículo 33, diz assim: enquanto amanhecia, então lembra, nós começamos à meia-noite da 14ª noite. Só um detalhe, né? A contagem que Lucas está fazendo é a contagem judaica. O dia começa pela noite, né? Então, quando ele começa falando assim, a 14ª noite, ele está fazendo referência à contagem judaica que começa no pôr do sol, e aí começa o dia, aí vem a noite, quando clareia o dia, até o final do pôr do sol daquele dia, nós temos um período que os judeus contam de um dia. Então ele começa falando, a 14ª noite, à meia-noite. Agora o 33 diz assim: enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia, em que, esperando, estáis sem comer, nada tendo provado. Então, agora nós entendemos o raciocínio de Lucas. Lucas está dizendo, nós estávamos na 14ª noite, à meia-noite nós estávamos todos acordados. Paulo lida com a situação de fuga dos marinheiros, e quando começa a amanhecer, Paulo então diz a eles: olha, agora nós estamos no 14º dia, e nós estamos sem comer. Estavam sem comer por quê, irmãos? Por que eles estavam sem comer? Estavam sem comida? Imagina você comer com o navio sendo lançado de um lado para outro, com ondas estourando no navio, com vendaval, aquele desespero. Nós não sabemos a condição das pessoas que estavam ali, se haviam doentes, se haviam crianças, idosos, se haviam adolescentes, se haviam enfermos. Como você consegue comer se você não consegue parar em pé? Quem come aqui enjoado? Você já comeu enjoado? Mareado? A farmácia foram procurar, não tinha Dramin. 0 de Dramin. Não tinham com que se manter seguros. A fome desapareceu. E emocionalmente destruídos, com o corpo sem alimento. O que Paulo estava lidando? Qual era o tipo de pessoas que estavam com ele? Pessoas que estavam extremamente desesperançosas, emocionalmente
e fisicamente sem condição física de se manter. Irmãos, esse cenário, nós precisamos entender o tamanho da experiência que Paulo e Lucas e Aristarco estão vivendo. O impacto disso na vida deles. O impacto disso na vida deles. E aí Paulo vem no versículo 34 e diz assim: eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disso depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isto, tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos, e depois de o partir, começou a comer. Então Paulo olha para aquelas pessoas e diz o seguinte: Deus já disse para vocês que vocês vão sobreviver. Falou que o barco vai se lascar. Agora, vocês irão sobreviver. E aí Paulo traz uma informação: e nenhum fio de cabelo de vocês se perderá. O que essa expressão significa? Que o cuidado de Deus na vida daqueles homens seria absoluto. Que quando eles caíssem e pulassem, o contato do cabelo com o mar, o cabelo não iria sair da cabeça. O que Paulo está falando é que Deus vai cuidar da vida de vocês absolutamente. Confiem na providência de Deus. Mas vocês precisam fazer uma coisa: vocês precisam comer. Vocês já estão há 2 semanas sem comer. E se vocês não comerem, vocês não vão conseguir ter forças para aquilo que nós precisaríamos fazer assim que o dia se estabelecer. Aí o versículo 35, Lucas, inspirado, diz: tendo dito isto, tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos. Então Paulo agora tem uma ação espiritual muito definida. Paulo tem a intenção deliberada de testemunhar a confiança que ele tinha no Deus o Deus a quem ele pertencia. Vamos ler o versículo 23 do mesmo capítulo? É talvez o versículo mais deste capítulo todo que mais define Paulo, Versículo 23: porque esta mesma noite, vamos juntos? Um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo. Então Paulo se definiu para eles dizendo: o Deus de quem eu sou. Irmãos, olha que frase. Como que você se define? Se alguém pergunta para você: o que você faz ou o que você é? Você já sentou com algum desconhecido para puxar papo? A pessoa fala assim: o que você é da vida? O que você é da vida? Aí nós normalmente falamos o quê? A profissão, não é? Mas você é a profissão? E quando você aposenta? Não é mais a profissão. Então você nunca foi. O que você é, irmão? Eu sou um filho de Deus. Eu sou um regenerado do Deus Altíssimo. Eu sou um salvo em Jesus Cristo. Isso é o que você é. Quando alguém nos pergunta o que você é, o que nós devemos falar? Eu sou um filho de Deus. E Jesus Cristo é o meu Salvador. Ah, não, mas não é isso que eu estou perguntando. Estou perguntando o que você faz profissionalmente. Ah, então profissionalmente eu faço isso ou aquilo. Mas o que você é? E Paulo diz assim: o Deus de quem eu sou. Paulo se via e se entendia propriedade de alguém. Nós conseguimos reconhecer que nós somos propriedade de Jesus. Nós colocamos nos nossos carros, o adesivo, propriedade de Jesus. Mas acho que Jesus não estava muito animado na cruz de estar comprando os carros.
para poder ter um adesivo propriedade de Jesus. Talvez o maior proprietário de frota de carro seja Jesus. Mas é essa a propriedade de Jesus, irmãos? É a sua igreja, comprada no sangue de Jesus. E Paulo diz assim: o Deus a quem eu sou, o Deus que eu pertenço, aquele que é meu proprietário. Nós podemos nos reconhecer propriedade de Jesus. Se Ele é nosso dono, Ele que estabelece o que nós fazemos da nossa vida. Se Ele é nosso dono, o que nós somos efetivamente diz respeito a Ele e a maneira que Ele nos usa. E Deus queria usar Paulo no mar Adriático depois de 14 dias de sacolejar aquele homem. E queria que ele reunisse a tripulação no meio deste ambiente e ele pudesse dar graças a Deus. Pensem nisso, irmãos. Graças a Deus, se Paulo não tivesse entrado naquele navio e tivesse pego um navio tranquilo e tivesse chegado antes, essa não seria a nossa oração? E claro, a palavra de Deus nos diz, né? Em tudo nós devemos dar graças. Graças quando Deus nos livra disso. Mas graças quando Deus nos permite estar vivendo isso. Quinta-feira na reunião nós tomamos um desses versículos. 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, a partir do versículo 23, nos diz: em tudo dai graças, com naufrágio e sem naufrágio. Sem naufrágio é mais fácil dar graças, concordam comigo? E com naufrágio? Agora nós temos o nosso irmão diante daquelas pessoas, e ele pega aquele pão e diz assim: Pai, eu te dou graças por este pão. Não é um paradoxo, irmãos? Não é algo que deixa as pessoas perplexas? Como que ele está agradecendo? Nós estamos aqui vivendo os últimos minutos da nossa vida, e ele está dando graças porque está com um pedaço de pão murcho aí, porque acho que o padeiro não tinha tirado aquela fornada de pão naquele momento, né? O pão cedinho amanhecendo, né? A irmã Ivone que fazia pão, 5 horas abria a padaria, o pessoal que ia lá para a cana já estava ali pegando pão, mortadela para poder estar no campo, pão quentinho. O pão de Paulo era quente, irmãos? Talvez embolorado, molhado, pingando ainda, e Paulo pega aquele pão e reverencia o Deus Altíssimo naquele momento. E aí ele diz assim: e ele começou a comer. Quando ele fez isso, irmãos, olha o versículo 36, por favor. Todos cobraram ânimo e puseram-se a comer. Quando Paulo dá graças e come, ele serve de exemplo para todos os desesperançosos. E ele coloca a esperança no coração daqueles homens. Ele tem uma atividade espiritual determinada, específica. Ele ora, ele estabelece que ele está servindo ao Deus que ele pertencia. Por isso que ele falou: o Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo. E agora ele está servindo ao Senhor, dando graças pelo pão. E as pessoas, ao verem ele comer, se sentem encorajadas. E depois de 14 noites e dias, eles passam a comer. E é nesse momento, né, que Lucas, até então, um silêncio, mas Lucas diz: Paulo então testemunha diante de uma pequena multidão, não a nossa pequena multidão, nós temos uma nossa pequena multidão aqui, que já chegou da África, esperamos revê-los em breve, mas Paulo lida com uma pequena multidão testemunhando para aquelas pessoas. Quem trabalha em um ambiente de trabalho com mais de 276 pessoas? Alguém aqui? 50 pessoas? Alguém trabalha com 50 pessoas? 30 pessoas?
15 pessoas. Quem tem um navio de 10 pessoas? Alguém tem um navio? Alguém tem um navio com 10? Com 5 pessoas? 2 pessoas, Orlando e Janete, 2 pessoas. O navio do Orlando, o capitão Orlando ali. Qual que é o testemunho que nós temos dado diante das pessoas nos momentos de aflição? Nós temos pulado do navio? Nós temos buscado o bote salva-vida? Ou nós temos testemunhado que nós cremos e lançamos a nossa esperança no Deus soberano sobre todas as coisas? Queria destacar com os irmãos essa atitude de Paulo de dar graças, porque é um dos ensinamentos bíblicos recorrentes no Novo Testamento e que marca a vida do apóstolo Paulo de uma maneira quase que em todas as suas experiências de região, ele testemunha isso aí, e nas cartas nós vemos isso. 1 Timóteo eu não vou ler, 1 Timóteo 4, 3 e 4, Paulo fala que nós devemos dar graças por todo tipo de alimento que foram criados por Deus e são bons. Aí, em Colossenses, uma das epístolas da prisão romana, onde ele vai chegar ainda, então, Paulo, quando ensina os irmãos, ou escreve aos irmãos de Colossos, ele está testemunhando que ele já viveu aqui no mar Adriático. E ele diz assim, Colossenses 3,17: E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do nosso Senhor, dando por ele graças a Deus. Dando por ele graças a Deus Pai. Então vou ler de novo. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. O que isso significa, irmãos? Que todas as nossas ações, elas podem ser reverenciadas a Deus através de Jesus, porque Jesus sela as nossas ações. Todas as ações que nós praticamos, nós damos graças, porque Jesus está autorizando e selando que nós estejamos vivendo aquelas ações. E tudo que nós falamos, nós damos graças, porque Jesus está em nossas palavras. Isso é para ser a nossa realidade. Mas quando o nosso testemunho não é esse, nós nos encontramos aquém dessa experiência cristã que deve nortear a nossa vida. Seja em ações, seja em palavra, nós damos graças a Jesus, a Deus Pai, porque nós somos guiados pelo Senhor em nossas situações. Então, quando Paulo dá graças, irmãos, ele faz isso com uma consciência, uma fé absoluta de que ele está diante do Senhor, sendo grato, porque ele sabia que Deus estava cuidando da vida dele, e ele não se encontrava desesperado como os outros homens. Aí tem o texto de Filipenses, que a gente tem visto recentemente, Filipenses, especialmente aos domingos, Filipenses 4, 6, diz assim. Então, Filipenses é uma carta de Paulo em Roma, na prisão em Roma. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Filipenses 2,14. Agora nós vamos ver, quando nós não estamos dando ações de graças, o risco que nós corremos. Filipenses 2,14. Fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas. Filipenses 2,14. Fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas. Se nós não estamos dando graças, se nós não estamos sendo gratos,
se nós não reconhecemos a ação de Deus em nossos caminhos, muito provavelmente nós estaremos murmurando. Essa palavra murmuração tem o sentido de resmungar. Alguém já viu alguém resmungando? A pessoa, quando resmunga, ela quer deixar ciente as pessoas próximas de que ela está aborrecida, mas não quer dar conhecimento do teor do que ela está falando. Então você sabe que ela está pronunciando algumas palavras e a pessoa quer que os outros ouçam, mas não quer que saiba do que ela está falando. Já viu alguém resmungar ou não? A murmuração é a insatisfação interior que toma conta do nosso corpo e você acaba então lamuriando, você acaba praguejando, você exterioriza porque teu coração está plenamente insatisfeito. Se um cristão, um crente, não dá graças, possivelmente ele estará murmurando. Se nós não agradecemos o Senhor pela vida de um irmão, possivelmente nós vamos resmungar a respeito da vida daquele irmão. Se nós não damos graças, claro, não estou falando entre nós, mas imagina um casal cristão que um não dá graças pela vida do outro. Um resmungará e murmurará do outro. Por quê? Porque se nós não aprendemos, irmãos, a ter um coração satisfeito e reconhecendo o arranjo e a providência de Deus em todos os nossos caminhos, nós nos permitiremos nos encontrar insatisfeitos e entendendo que o navio não deveria passar por aquela tempestade e que não é justo que eu passe por isso. O bom seria eu estar em um cruzeiro com all inclusive, podendo comer tudo e aproveitar tudo, e não estar em um navio que está à beira de naufragar depois de 14 dias sendo duramente alcançado, por uma tempestade. Os irmãos percebem que o nosso coração não consegue lidar com isso? Ou nós nos vemos como injuriados, injustiçados, que aquilo não é devido em nossa vida, ou nós temos um coração de dar graças e sabendo que o Senhor é soberano para nós estarmos vivendo aquilo. Um outro texto que eu queria colocar para os irmãos, na verdade não é outro texto, é o próprio Filipenses 2,14 na versão NVI. Façam tudo sem queixas nem discussões. Queixa, alguém queixoso. Conviver com alguém que é queixoso é bom, irmãos? Você já andou com um queixoso? O queixoso encontra motivo para reclamar de tudo. Tudo. Se o ar-condicionado está desligado, ele está queixando-se. Não estou falando de nós, tá? Se o ar-condicionado está ligado, ele está queixando. Se esquentou, queixa. Se choveu, mas precisava chover tanto? Se esfriou, está frio. Se torna um hábito na vida da pessoa ser um queixoso, um reclamão. Alguém que constantemente está insatisfeito, irmãos. Há espaço na nossa vida para isso? Não há. Ou nós conduzimos nosso coração à ação de graças, independente de nós estarmos satisfeitos de estarmos naquele navio, porque não é uma questão de estarmos satisfeitos ou não, é uma questão de reconhecermos a soberania de Deus na condução de nossas vidas. Paulo não questiona ele estar naquele navio.
Paulo busca a Deus em oração e Deus o guia e assegura ao seu coração paz e serenidade, enquanto todos os demais haviam perdido isso. Ainda dentro dessa porção, 1 Coríntios 11:1 diz assim, 1 Coríntios 11:1. Agora, o poder do exemplo de Paulo quando ele influencia as pessoas, quando ele ora a Deus e se alimenta. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. O que nós aprendemos e que nós devemos imitar Paulo nessa situação? Que um homem e uma mulher, quando estão sendo provados pelo Senhor e estão em situações e em mares de águas turbulentas, tormentosas, nós devemos buscar o Senhor e ouvir do Senhor as palavras que acalentem e acalmem a tempestade do nosso coração. A grande tempestade de um cristão, irmãos, não é exterior, é quando ocorre no mar do coração. Se o nosso coração permite se nós permitirmos que um mar se levante agitado no nosso coração, nós estamos em tempestade. E isso não pode acontecer conosco. Quando Jesus estava no barco que estava sendo assodado pelas tempestades, e os discípulos acordam Jesus dizendo: não te importa que perecemos? Jesus acordou e estava na mesma situação de tempestade dos discípulos? Estava? Sim ou não? Circunstancialmente, sim. Sim. Havia tempestade no coração dos discípulos? Sim. E no coração de Jesus? Não. Era um mar sereno. Sabe aquele mar piscina? O mar de criança? Que você vai tirar as boinhas dele naquele mar ali. O mar de Jesus era um mar calmo. E Paulo busca acalmar o seu mar agitado do coração quando ele ora naquela noite, do versículo 23. E o anjo do Senhor apareceu a mim e disse: não temas. O que nós aprendemos é que nós podemos inicialmente permitir que ondas cresçam no nosso coração, mas é nossa responsabilidade levar esse mar agitado ao Senhor, para que Ele diga: sossegai, acalmai, e as águas se serenam. É fácil? Às vezes nós conseguimos em um dia, em uma noite. Às vezes nós precisamos de 14 dias de oração e súplica, e às vezes está tão pesado para nós que nós precisamos colocar os irmãos para orarem por nós. E esse é um dos valores de uma assembleia, quando nós nos reunimos intercedendo uns pelos outros, para que o mar serene, para que a tempestade se acalme e águas tranquilas voltem a ocupar os nossos corações, e a gente olhe e há ali uma âncora segura, mantendo o nosso navio seguro nas promessas de Jesus. Um outro ponto que eu queria aqui trazer para nós, eu citei no domingo passado, Deuteronômio 28, eu vou ler para os irmãos. Deuteronômio 28, diz assim: e continuarão os oficiais a falar ao povo, dizendo: qual o homem medroso e de coração tímido? Vá, torne-se para casa, para que o coração de seus irmãos não se derreta como o seu coração. Esse é um texto em que Deus prepara o seu povo para sair à guerra, e ele vem dando ordem aos seus oficiais para separar quem são os homens que vão à guerra. E depois de separar, aqueles que estão recém-casados não vão, porque ele vai estar pensando na esposa, aquele que está assim não vai. E aí Deus fala assim: agora vejam se há entre o exército
homens que têm o coração medroso e tímido. Esses não servem para a guerra, porque o medo deles e a covardia deles vai contaminar os outros. E nós teremos então um exército de frouxos, de covardes, de medrosos. Quem é medroso, quem é tímido, fica em casa. Por que nós estamos olhando isso aqui? Porque naquele navio, irmãos, todos se tornaram, e nós não estamos aqui julgando, e possivelmente nós naquela situação faremos parte deste grupo, se tornaram medrosos, desesperançados, estavam acovardados, sem denegrir a cada um deles, tá? Mas neste ambiente há necessidade de homens e mulheres que estão habituados a viver aos pés do Senhor, que não cedem o coração ao medo, ao pânico, à falta de esperança, mas confiam no seu Senhor e no seu Salvador, e que podem nortear toda uma multidão de pessoas para terem uma ação diferente. Os irmãos creem nisso ou não? Creem ou não? O exemplo de Paulo, quando ele não se acovardou, mas foi um homem, um varão aprovado, medida da estatura, foi um varão no sentido bíblico, um homem de fé. Ele pôde liderar todos aqueles homens a se voltarem à esperança e à confiança no Deus de Paulo, ainda que não fosse no Deus deles, mas eles poderiam agora ter a esperança recobrada. Irmãos, em nossas casas, os nossos familiares precisam de homens e mulheres de fé, que não se acovardam e não se amedrontam diante das circunstâncias difíceis. Em uma assembleia, Deus precisa de homens e mulheres de fé, que possam gerar esperança e confiança nos momentos de tribulação e de dificuldade, de tormentas em que uma assembleia possa passar. Se todos se desesperançassem, isso aí, irmão Orley, estou com a boca seca. Se todos perdessem a esperança, aquele navio estaria vivendo uma tragédia, um pânico coletivo. Mas havia um servo do Senhor que conhecia quem era o Deus que ele verdadeiramente servia. E hoje nós, irmãos, nós vivemos num mundo cheio de pânico, medo, uma geração fraca, uma geração desestimulada, uma geração doente em todos os sentidos, uma geração doente, emocionalmente doente, em que os homens e mulheres de fé precisam se posicionar conhecendo a Jesus Cristo, a quem eles pertencem e a quem eles servem. Para quê? Para condenar os fracos? Para espizinhar os abatidos? Não. Para levá-los a recobrar a esperança e a fé e a confiança em Jesus Cristo. É para isso que nós estamos nesse grande navio, para que aqueles nossos irmãos que se encontram tímidos, que se encontram com a fé recolhida, nós podemos encorajá-los pelo nosso testemunho de que nós não temos nos acovardado, mesmo quando as ondas são grandes e gigantes. Vamos seguir? Versículo 38. Refeitos com a comida, aliviaram o navio. Só um segundo aqui, irmãos. Para não perder aqui, eu coloquei um cronômetro aqui para não...
Refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram um enseado onde havia praia. Então consultaram entre si, se não podiam encalhar ali o navio. Levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar. Largando também as amarras do leme e alçando a vela de proa ao vento, dirigiam-se à praia. Dando, porém, num lugar onde duas correntes se encontravam, encalharam ali o navio. A proa encravou-se e ficou imóvel, mas a polpa se abria pela violência do mar. Os homens estão agora fortalecidos, emocionalmente equilibrados. Paulo então cuidou da questão espiritual, emocional e física desses homens. Espírito, alma e corpo. Nós devemos ter a percepção, irmãos, quando nós lidamos com as pessoas, de atender a necessidade espiritual, a necessidade psicológica, a necessidade anímica da alma e a necessidade física. Às vezes, se a pessoa está passando fome, não é o momento de anunciar o Evangelho. Porque alguém que o estômago fala mais alto do que a voz que você pode anunciar o Evangelho, primeiro silencia a fome do estômago. E depois nós temos meios de cuidar da alma e do espírito. Então, eles estão agora revigorados, estão animados, foram alcançados pelo entusiasmo, pela fé de Paulo. Deus não vai permitir que ninguém se perca, nem um fio de cabelo vai se perder. E aí eles calculam, bom, nós estamos vendo que tem uma faixa de areia nessa enseada, que é a ilha de Malta. O que eles calcularam? Vamos recolher as âncoras de uma vez só? Dificilmente aconteceria isso. Por quê? 2 de cada lado, eles haviam jogado 4. Se na força dos homens levantassem 2 de um lado, o que aconteceria? O navio sairia da direção. O que eles fizeram? Cortaram as cordas para que o navio fosse em direção reta, para que eles pudessem encalhar na praia. No meio do caminho, o encontro de 2 correntes, o que gerou? Um banco de areia, um arrecife. A proa entrou e ficou presa. Neste momento, a polpa, a parte de trás, começou a ser sacolejada pelas ondas. A estrutura do navio começou a se despedaçar. O que os soldados imaginaram fazer então? Vamos ver. O parecer dos soldados era que matassem os presos, para que nenhum deles nadando fugissem. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os de o fazer e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Quanto aos demais, que se salvassem uns em tábuas e outros em destroços do navio. Vamos ler juntos a parte final? E foi assim que todos se salvaram. O que nós temos aqui, irmãos? A gratidão das pessoas sempre nos surpreende, né? Paulo havia sido responsável ou não pela segurança de todos os que estavam no navio. Deus havia utilizado Paulo. Agora, o navio encalha, começa de fato a naufragar. E os soldados o que dizem? Para nós nos salvarmos, nós temos que matar os soldados. Por quê? O que eu falei? Matar os prisioneiros. Por quê? A lei romana dizia que quando um soldado era incumbido de cuidar de um prisioneiro, se o prisioneiro fugisse, a pena de morte do prisioneiro era transferida para o soldado responsável. Isso gerava uma motivação. Os irmãos concordam? Quando esses soldados falaram, bom, se esses homens fogem, nós vamos morrer. Vamos resolver. Matamos todos aqui, não temos risco nenhum depois de morrermos e nos salvamos. Qual é a gratidão dos soldados com Paulo? Nenhuma.
porque Paulo seria morto naquele momento. Lucas, Aristarco também, e mais 270 e poucas pessoas, 260 e poucas, nós não sabemos quantos soldados. Mas então Deus move o coração de Júlio, um homem que não é relatado que ele havia se convertido, então nós não podemos dizer que ele havia se convertido, mas Deus havia dado a ele um coração favorável a Paulo. E para salvar Paulo, que na verdade era o propósito de Deus, Deus usa Julinho, e Julinho diz assim: não, quem sabe nadar, pula e vai para a praia. Quem não sabe, meu amigo, se agarra num pedaço de madeira aí, numa prancha que está estourando aí, e todo mundo se salva. Na verdade, o que ele falou, parafraseando ele, é cada um por si, e Deus foi quase que literalmente isso. E aí, o que ele visava com isso, irmãos? Salvar a Paulo. Deu certo? Deu. E todos se salvaram. Com quantos cabelos? Com os mesmos números de cabelos, de fios de cabelos, quando eles entraram no navio, porque Deus disse: nenhum vai se perder. O que nós aprendemos aqui, irmãos? O que nós olhamos, e pelo menos o que me parece ser uma grande lição para nós. Primeiro, o homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. O homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Quando nós olhamos aqui o desfecho deste capítulo 27, todos foram salvos. Qual que era a probabilidade, a estatística deles se salvarem todos, quando eles foram alcançados pelo tufão? Pensa nisso, irmãos. Se quem era da área falou: não vamos escapar, a coisa ficou feia, e eles sequer conseguiam comer, irmãos, agora todos se salvam, todos. O que nós temos aqui? A poderosa providência de Deus regendo todas as coisas, em todas as circunstâncias, mesmo quando difere dos nossos planos. A maneira da viagem foi distinta do que se imaginava. O destino foi o mesmo. A viagem foi diferente. O destino foi o mesmo. Nós não sabemos como será a trajetória da nossa vida até o destino. Nós sabemos que chegaremos no destino, porque o Senhor nos prometeu. Mas o que nós passaremos até lá, nós vamos conhecendo à medida do dia de hoje. Para que nós, então, lançando a verdadeira âncora. Qual é a âncora do cristão? A confiança em Deus e em suas promessas. É o que o autor de Hebreus nos diz. Lançando a âncora da nossa alma nas promessas. O que Paulo fez? Quando Deus disse: nenhum de vocês perecerão, Paulo lançou a âncora. A âncora dos homens foi cortada. A âncora de Deus permaneceu firme. Mas o que nós temos de grande lição para nós, irmãos? De grande lição da jornada cristã? Os sofrimentos. Os sofrimentos. Quando nós entendemos pelas Escrituras a necessidade que todo cristão tem de sofrer, pela necessidade de conhecer ao Senhor em toda e em qualquer circunstância, e ter a experiência de... Irmão, você pode subir a temperatura aqui, por favor, um pouco? É subir. Está no 20, pode colocar 23, 24.
Aí. Foi para 24? Pode ir para 24. Isso aí, por favor, irmão. Acho que pertinho vai aí. Pronto, obrigado. Quando nós entendemos a dimensão do sofrimento na carreira cristã, nós concluímos que nós precisamos conhecer mais o Senhor, como foi a experiência do apóstolo Paulo. Aquele versículo de Filipenses 3 tem me chamado muito a atenção, pelas características que Paulo escreveu depois do que viveu, que ele considerava tudo como perda, já preso em Roma, já tendo vivido isso, para ganhar a Cristo e conhecê-lo, e o poder da sua ressurreição, se conformando aos seus sofrimentos. E por fim, não, eu pulei, né? Conformando é a morte que ele fala. Vou ler aqui para os irmãos rapidinho, tá? Já estamos acabando aqui. Filipenses 3,14, né? Filipenses 3:10. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição, guarde essa palavra, irmãos, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele em sua morte. Então Paulo, na prisão em Roma, queria ganhar mais de Cristo, experimentar mais do poder de ressurreição, ter comunhão de sofrimento com Jesus e terminar conformado à morte do seu Salvador. Ele ambicionava colecionar sofrimentos. Sofrimento pelo sofrimento? Não. Por aquilo que o sofrimento pode nos entregar, que é conhecer mais a Cristo. E alguns versículos eu gostaria de ler com os irmãos, todos eles que Paulo escreve. Colossenses 1:24. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós. E preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. A igreja, então, tem uma parte da edificação que se dá pela entrega voluntária de servos e servas do Senhor a sofrerem pelos irmãos, para que o sofrimento causado na edificação, através do relacionamento com os santos, preencha o que resta das aflições de Cristo. De certa maneira, Deus nos deu a oportunidade de congregarmos nessa assembleia, para nós aprendermos a sofrer uns pelos outros. E no sofrimento gerado do relacionamento que nós temos, nós vamos preencher o que resta da aflição de Cristo para a edificação da sua igreja. Selecionar irmão maduro é uma bênção, e nós devemos sempre procurar, irmãos, andar com irmãos com uma estatura maior do que a nossa. Nós sempre devemos ouvir irmãos com uma estatura maior do que a nossa, e devemos nos empenhar ao máximo para estarmos com irmãos como esses. Por isso que comumente nós chamamos irmãos que nós entendemos que tem uma medida, uma estatura, uma porção de Cristo que possa nos acrescentar. Mas por outro lado, irmãos, nós somos compelidos pelo amor de Cristo a nos entregarmos a irmãos que têm uma estatura e uma fé deficitária, para que nós, através da medida e porção que nós temos, nós possamos contribuir para que a medida deficitária seja saneada e que a estatura inferior à nossa seja completada. Sofrer pelos irmãos é uma dádiva, uma bênção, quando nós entendemos que nós não escolhemos os irmãos, nós não escolhemos as pessoas, que nós somos cercados.
Nós somos chamados para transbordarmos Cristo para elas, para que elas experimentem o amor de Cristo. E o amor de Paulo por aqueles homens neste navio foi tamanho que ele impediu que aqueles desertores se morressem, ao passo que eles não estavam ligando para a vida de Paulo. Pagai mal com bem. Nós somos muitas vezes, irmãos, pela nossa carne, levados a retribuir o mal com o mal. Há quase na nossa carne, há um desejo de poder dizer assim, a nossa carne, bem feito. Recebeu o que mereceu, foi pouco. Mas o Cristo que há em nós, Ele está disposto a virar a face, entregar a túnica quando é pedida a capa, andar 2 milhas quando pedem uma. Em certa medida, os irmãos precisam nos trazer sofrimentos, e nós precisamos aprender a ter gozo em sofrer para atender às necessidades dos irmãos. E me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. 2 Coríntios 4, 16 a 18. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, de 14 dias e 14 noites, saculejados e à beira do 4º naufrágio, não se comparam com o eterno peso de glória. Irmãos, se nós tirarmos as experiências de Paulo, de tribulação, de sofrimento, Paulo não seria Paulo. E Paulo não seria o vencedor que foi, e a coroa não seria destinada a ele. Paulo só se tornou Paulo que nós agora devemos imitar, porque ele tinha experiências em todas as situações. E porque ele entendia que sofrer pelos irmãos era um motivo dele se alegrar. Quem é a nossa coroa? Quem é a nossa alegria? Quem é a nossa justiça? Não sois vós, Paulo diz aos Tessalonicenses. Para finalizar, 2 Timóteo 1,8 diz assim, os irmãos sabem que 2 Timóteo é a última carta do apóstolo Paulo, e aqui é a segunda prisão dele em Roma. Então, a primeira prisão, quando ele escreve as 4 epístolas, possivelmente, e há quase um consenso entre os historiadores que Paulo esteve preso em Roma 2 vezes. Permaneceu 2 anos em Roma, os seus acusadores de Jerusalém não foram até o tribunal, e ele foi solto, porque era o prazo de prescrição, 2 anos sem acusação. Os irmãos podem ver que Paulo fica 2 anos em sua casa alugada em Roma. Paulo é posto em liberdade, depois há um incêndio, a destruição em Roma em 64, e aí se levanta uma grande perseguição contra os cristãos. Possivelmente, esta é a segunda prisão de Paulo em Roma, quando ele escreve então 2 Timóteo. E Paulo diz assim: não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Paulo tinha entendido tanto o poder e a necessidade de sofrimento, irmãos, que Paulo convida Timóteo, vem sofrer comigo, vem Timóteo, vem preencher o que resta das aflições,
Paulo tinha uma mente tão transformada que ele entendia que ele não poderia experimentar e ter sua fé apurada e aprovada se não passasse pelas experiências de tribulação. Para que Deus nos dá provas, irmãos? Para nós sermos aprovados por meio da fé. Você quer ter um irmão que te convide a ser um companheiro de sofrimento com ele? Olha que Paulo diz: participa comigo dos sofrimentos. Participa aqui comigo deste banquete maravilhoso, Timóteo. Vamos nos sentar na sombra e água fresca. Vem para cá, Timóteo, aqui já não tem mais perseguição, a igreja está uma bênção, mandamos embora todos os irmãos problemáticos, agora aqui nós fazemos uma seleção, só irmão que está voando na fé, irmão que faz jejum e oração, irmão que participa de vigília, só temos irmão bênção. É isso o convite de Paulo a Timóteo? Vem sofrer, vem viver as angústias e a amargura dos irmãos, vem ser ombro a ombro com os irmãos que sofrem, com os irmãos que são deficientes, que trazem angústias e dores para nós. Timóteo, vem sofrer por causa do Evangelho, vem sofrer, vem sair da sua casa, vem reunir, vem ler a Bíblia, fecha o celular, vem testemunhar diante dos irmãos que você é um homem, uma mulher de visão e que entende o poder de reunir e congregar. Vem visitar os irmãos comigo, vem entregar sua agenda, Timóteo, para que Deus inscreva os compromissos de sábado e de domingo e os dias de visita, de ligação, de mensagem aos irmãos. Vem sofrer comigo, Timóteo, para pedir perdão aos irmãos que nós ofendemos, e para ir visitar aqueles que nós sabemos que têm mágoas e foram ofendidos por nós. Vem sofrer comigo, Timóteo, vem sofrer comigo, que se nós não sofrermos, nós não poderemos receber e ter a aprovação de nossa fé. O Evangelho chama todo filho de Deus a uma bendita porção de sofrimento. E às vezes nós olhamos os irmãos sofrendo e perguntamos: por que sofre? Não tem um porquê, irmãos, mas tem uma definição de que sem sofrimento nós não podemos ter a experiência de conhecer a Deus em toda e qualquer situação. O impacto, o testemunho de Paulo nos últimos dias da sua vida impactaria você mais do que o primeiro dia de conversão dele? O primeiro dia de conversão dele foi tomado no caminho de Damasco, ficou cego, depois Ananias foi lá e falou: olha, você vai agora pregar o Evangelho, e você via aquele homem, aquele jovem de 30 e poucos anos, cheio de vigor, testemunhar: Jesus é maravilhoso. Mas que experiência de sofrimento, de dor, experiência de perda você tem, Paulo? Nenhuma. Então, seu testemunho ainda não me completa. Agora você vê um homem com 60 e poucos anos de idade e falar assim: eu quero perder tudo para ganhar a Cristo. E para isso acontecer é necessário sofrer. E quando ele testemunha, aí nós podemos entender, sim, de fato, o homem que subiu ao terceiro céu compreendeu e teve a sua mente conformada a necessidades de sofrimento. O que nós precisamos, irmãos? É ter as experiências de socorro durante as tempestades, para vermos o Senhor nelas, e encontrarmos paz interior em meio às tempestades. Por isso que Filipenses termina com esse versículo. Eu termino com Filipenses, mas Filipenses, Paulo escreve no primeiro capítulo: porque vos foi concedida a graça
de padecerdes por Cristo, e não somente crerdes nele. Porque tendes visto o combate que há em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Paulo termina dizendo, ou melhor, Paulo diz, a Timóteo, Paulo diz aos Filipenses, foi dada uma graça de sofrerem por Cristo, padecerem por Cristo, e não somente crer. Nós precisamos pedir que o Senhor nos dê uma compreensão da importância do sofrimento, e não buscarmos por que nós estamos sofrendo, mas, Senhor, me permita te conhecer no sofrimento, para que eu tenha experiência de todas as coisas, todas elas, durante o sofrimento. Sem eles, irmãos, nós nunca nos tornaremos irmãos de experiência, e a experiência produz esperança, e a esperança produz o amor, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações. Paulo terminou a sua experiência nessa viagem, amando mais o Senhor do que quando entrou naquele navio. Os irmãos creem nisso? Seguramente. Os sofrimentos acrescentaram uma medida de conhecimento que Paulo não tinha. E quando os sofrimentos vierem em nossa vida, nos agarremos e lancemos a nossa âncora no Senhor, para que tenhamos essa experiência de interiormente paz, ainda que exteriormente haja tempestade, Louvado seja o Senhor. Pai, mais uma vez nós te damos graças nessa noite. Pedimos a renovação de mente que procede da tua palavra. Nos conceda entendimento, entendemos a jornada que está posta diante de nós, para que caminhando, conhecendo e ganhando ao Senhor dia após dia, nós tenhamos o final da nossa carreira, a aprovação de ter tido a nossa fé aprovada, em nome de Jesus.